240? 250? Seres inteligentes. Aí que eu queria chegar. Por que você sabe que nós não somos as únicas pessoas presentes aqui? Porque a Bíblia te apresenta uma realidade dos anjos. Os anjos não estão na Bíblia. Os anjos estão na sua vida. A Bíblia conta história de anjos, te explica quais são os anjos, te explica o que é um anjo, explica a função do anjo, mas o anjo não está na Bíblia. O anjo está na sua vida. Então você só compreende essa realidade dos anjos se você botar um óculos chamado Bíblia. Hoje, a gente não é louco de dizer que existem mais seres inteligentes aqui dentro do que os que você está vendo. É loucura isso? É uma esquizofrenia? Não, é que a Bíblia me dá uma capacidade de compreender as coisas que outro instrumento nunca daria. Isso é muito importante. Eu digo, quando você saiu de casa, e da hora que você saiu de casa até hoje, até agora que você está sentado aqui, não tenha dúvida, houve uma imensa batalha. E se você está sentado aqui me ouvindo, nós estamos conversando, é porque, glória a Deus, a batalha foi vencida. Então, nós vamos adorar com alegria, porque sabemos que um Deus muito bem intencionado nos quis aqui. Você está com Bíblia aí? Sim? É o mínimo que eu espero de você, viu? Você tenha trazido a Bíblia. Mas caso você tenha vindo e não tenha a Bíblia, eu tenho certeza que tem um irmão extremamente bondoso do seu lado que vai ler a Bíblia junto com você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 6. Eu estava ali, ouvi algumas coisas, uma eu prestei muita atenção, quando a Verinha falou que se eu pregar muito até as 10 horas da noite, você vai dizer glória. Então, já vai treinando seu glória aí. Juízes 6, achou? Se você bater o olho na sua Bíblia aí no capítulo 6, ele está contando uma história aí. Qual história que é? Gideão, vamos mergulhar nela. Podemos fazer o mesmo tratado que a gente fez ontem? Se eu falar alguma coisa que suscite em você uma pergunta, não vá para casa com ela. Pode levantar a mão e fazer a pergunta. Nós estamos em casa. Tá bom? Não fique constrangido. Ontem as perguntas foram muito boas e enriqueceram muito a gente. Sim ou não? Então, enriqueça seu irmão fazendo perguntas. O texto começa já de sola, sem nenhuma maquiagem. Começa assim, Gideão. Capítulo 6 do livro de Juízes, verso 1, diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Ele não é romântico, ele não é hollywoodiano, ele não é cinematográfico. Ele não vai deixar para você descobrir no final qual é a origem e as partes ocultas da trama. Muito pelo contrário, a Bíblia é um óculos que desnuda a realidade diante de nós e diz para a gente o que de fato tem que estar certo e o que está causando as derrotas. Ela vai de cara te diagnosticar, e é por isso que muita gente hoje ainda odeia a Bíblia, e não é pelo que a Bíblia fala de Jesus. Se a Bíblia falasse só de Jesus, dos milagres de Jesus, dos bons atos, do serviço de Jesus, a Bíblia jamais seria perseguida. A Bíblia é um livro perseguido e odiado por causa das coisas que ela fala da gente. E aí a gente não gosta muito. Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ah, Senhor. Não, né? Rico sou e de nada tenho falta. Você é miserável, pobre, cego, tonto e nu. Tonto é um acréscimo do tradutor, eu. E não sabes. Falar assim, rico sou, não, você não é rico. Olha como começa o texto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ele está colocando para a gente uma realidade que você não pode contornar. Tem que aceitar, se você quiser ter qualquer sucesso na vida. Ele está dizendo o seguinte: você e Deus é sempre maioria. Nada pode ser acrescentado à presença de Deus. Nenhuma experiência pode ser maior do que conhecer a Deus. Se você pode dizer assim, eu conheço a Deus, isso significa que não há mais aspirações para você, que não seja conhecê-lo ainda mais. Quando a gente está com Deus,
a nossa experiência só aumenta nele. Deus e algo mais, geralmente é um caminho que leva para nada mais. Anota essa frase que ela é muito importante. Se você tem Deus e nada mais, a sua história termina com Deus e tudo mais. Se você quiser fazer uma experiência e tiver Deus e algo mais, você termina sem Deus e sem nada mais. Assim é a história de Juízes. Nada se acrescenta ao poder de Deus. Por mais que a gente repita algumas frases que simplesmente não fazem sentido, tipo, para que o Senhor possa, Deus pode tudo. Deus pode tudo. A frase do pai que queria salvar a filha é: sei que tudo podes. Tudo podes. O poder de Deus não aumenta. Quem aumenta é a sua fé. Ajuda-me na minha falta de fé. O poder de Deus não pode ser aumentado. Isso significa que Deus mais seu celular é impacto zero. Deus mais uma pessoa, impacto aumentado em zero. Deus mais 2 milhões de pessoas, o impacto aumenta em zero. Nada se acrescenta a Deus. Algumas pessoas já até chegam a falar assim: olha, como que está a situação da sua casa, lá da sua família? Ah, tentei de tudo. E agora? Agora está na mão de Deus. Se tivesse na mão de Deus, você não tinha tentado tudo. Você entende a lógica dessa frase? Eu já tentei de tudo, e agora? Agora está na mão de Deus. Ou seja, Deus se torna o último recurso. Quando nada dá certo, a gente entrega para Deus. Se tivesse entregado para Deus no começo, não estava assim. Agora está na mão de Deus. Se está na mão de Deus, agora resolve. O problema é quando chega na mão de Deus, ele não volta. Os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor, por isso o Senhor entregou na mão dos midianitas. O que Deus está dizendo é o seguinte: Israel não perde para ninguém. Seja Israel com 5 pessoas, com 10 pessoas, com 1 milhão de pessoas. Porque o que Israel tem não é tecnologia, o que Israel tem não é conhecimento, o que Israel tem não é grandes armas e um grande exército. O que Israel tem é Deus, o Senhor dos exércitos. Por isso ele é imbatível. Todas as derrotas do povo de Deus têm a mesma causa. A mesma causa. Fizeram os filhos de Deus o que era mal aos olhos do Senhor. Não há, queridos, nenhuma outra causa para nenhuma derrota de nenhuma família do povo de Deus, e nenhuma parte, nenhuma comunidade, em nenhum tempo do povo de Deus. O resto é heresia. Não há nenhuma causa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele escancara isso, falou: pastor, eu vou ter que encarar isso? Ele fala: tem. Você tem que encarar isso, senão sua vida não anda. Fizeram os filhos de Israel que era mal. Ele não está dizendo assim: Israel estava mal, Israel estava perdido, Israel estava oprimido, porque foi atingido por um exército incrivelmente mais forte. Deus nunca falaria essa frase. Nunca. Ele fala: abre os olhos do servo para ver que os que estão conosco são em muito maior número. E agora ele vai continuar. Os midianitas prevaleceram contra Israel, diz o verso 2, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas, que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não podiam contar. Nem a eles, nem aos seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, e com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: presta muita atenção. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Deus joga leve? Não. Quando Deus vem para curar, Ele vem para curar. Quando Deus vem para salvar,
Ele vem para salvar. Mas Ele não vai salvar você de qualquer outra coisa que não seja aquilo da qual você está precisando de salvação. E se o seu problema é idolatria, Ele vai te salvar da idolatria, e Ele não vai falar outro assunto que não seja idolatria. Nesse ponto aqui, a gente precisa parar um pouquinho para pensar em algo tremendamente sério. Historicamente, nós podemos dividir a adoração em alguns grupos e algumas espécies, algumas formas de adoração. Uma é aquela que você aceitou ser. O tipo de adorador que você aceitou ser. Você é um adorador monoteísta. Você acredita que só existe um Deus e decidiu que vai adorar só esse Deus. Você crê? Diga amém. É de você que estou falando. Mas essa não é a única forma de adoração que existe no mundo. Existe aquela pessoa que é um poli. O que é poli? Poliana. Politeísta. O que ele faz? Ele adora, ele admite a existência de muitos deuses e adora muitos deuses. Mas tem uma forma ainda um pouco mais sutil. É aquele que é o monólatra. O que é mono? Mono é? O monólatra é aquele que admite a existência de muitos deuses e escolhe um deles para adorar. Essa forma, ela se disfarça muitas vezes. Quando você pega, por exemplo, Nabucodonosor, o processo de conversão de Nabucodonosor, ele sai de um politeísta para se tornar monólatra. Parece que ele aceitou o Deus de Israel, mas ele fala, o Deus de Daniel realmente é mais forte que os outros deuses. Ele está admitindo que o Deus de Israel é mais forte, mas ele admite também que existem outros deuses. Aí, quando ele dá uma claudicada, ele vai falar com esses outros deuses. Mas vem aqui, vamos conversar mais sério ainda sobre isso. Existe algum outro Deus? Existe na prática algum outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, Yahvé, o Deus de Israel? Existe, sim ou não? Não, definitivamente não existe. Mas existe idolatria? Como pode haver idolatria se não há outro Deus? Resposta é simples, não tem como sair dela. Todos os deuses que existem nasceram, com exceção do Deus verdadeiro, todos os deuses que existem nasceram no mesmo lugar, na mente humana. Não existe um Deus que não tenha nascido na mente humana. Todos eles. Baal, uma criação da mente humana. Astarote, criação da mente humana. Todos são criação da mente humana. Da mente humana, para fora da mente humana, eles vão criando forma, eles criam características, eles têm uma história, mas nenhum nasceu em nenhum lugar que não seja o coração humano. Concorda comigo, sim ou não? O ser humano vai criando ídolos, e o coração humano é uma fábrica de deuses. Qual é o grande problema? Quando um Deus nasce na mente humana, ele não precisa tomar forma. Ele pode continuar na mente humana. E algumas coisas já têm forma fora da mente humana. Nós pegamos aquilo e tratamos como Deus. Por exemplo, os babilônicos adoravam o sol. Eles não criaram o sol. Eles deram ao sol uma característica divina. E para que algo seja um ídolo, repito, não precisa ter formato. Não precisa ter história. Basta que ele tenha algumas características para um ser humano. Primeira, um ídolo dá propósito. Ele dá para a pessoa um propósito. Tanto que quando o ídolo se vai, a pessoa se desespera porque ela perde o seu propósito. Nesse sentido, o ídolo dá identidade. Sim, o ídolo dá identidade. As pessoas começam a adorar e elas não se enxergam e não se definem sem ser pelo seu ídolo. Terceira característica, um ídolo salva. Agora preste atenção. Um ídolo não precisa salvar de tudo. Ele pode salvar só de uma coisa. Se ele salvar de uma coisa, ele já é um ídolo. E era assim na história. Baal não salvava de tudo. Baal tinha uma responsabilidade, mandar chuva. Quem produzia a colheita já não era Baal. E assim, você vai pegar todos os ídolos, eles não são responsáveis por todas as coisas. Tem o Deus do amor, o Deus da alegria, o Deus dos filhos, o Deus da guerra, o Deus da colheita, o Deus de tudo. Quando chega o Senhor e fala assim, deixa eu te contar uma coisa que no nosso relacionamento é primordial.
eu sou o seu Salvador. Aí a gente pergunta para Deus, de quê? Qual a resposta você acha que Deus dá? De tudo. De tudo. Porque se Deus não for o Salvador de tudo, já nasceu um idólatra. Porque Ele é Deus e mais um Salvador de outra coisa. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? É por isso que idolatria sempre será o primeiro e mais cruel, e o mais dinâmico, e o mais amplo de todos os pecados. É impossível quebrar os 9 mandamentos sem quebrar o primeiro. Deus nunca ia começar uma conversa sem ser pela parte mais importante. Não terás outros deuses diante de mim. Por que começa com isso? Porque todo pecado começa com isso. Vamos pensar num ídolo moderno. Um vício na Bíblia, vício é idolatria. Porque um vício dá propósito para o viciado. Tira o vício dele, como que ele fica? Sem rumo, não é? Ele não sabe o que fazer, dá um desespero nele. Se você tirar o vício do viciado, ele perde a identidade, porque ele se comporta como viciado. Ele organiza a vida conforme o seu vício. E se você tirar o vício do viciado, ele não sabe onde encontrar alegria. O que salva ele de uma vida monótona, chata e triste é o vício. Quando o viciado está triste, o que ele faz? Corre para o vício. E quando ele está feliz, ele faz o quê? Corre para o vício. É salvação. Vou dar um outro exemplo de um vício moderno. Dinheiro. De um ídolo moderno. Dinheiro. Para alguns, esse dinheiro pode parecer em muitas formas. Mas, por exemplo, tem gente que vai bem, sem dinheiro. Tem gente que não consegue simplesmente viver sem dinheiro. Não é porque ele não consegue comprar. Não é porque ele não tem as coisas que ele precisa. É que sem isso ele não tem identidade. Ele não se vê salvo. Se ele sair de casa sem calça, ele consegue se virar e vai bem. Mas se sair sem o cartão de crédito, ele fica completamente desesperado. Não há um salvador para ele. Estou viajando, estou falando de uma crônica da realidade. Não tem identidade, ele só é alguma coisa se tiver dinheiro. E a gente pode fabricar, carros podem ser ídolos, filhos podem ser ídolos, namorados podem ser ídolos, a família pode ser um ídolo, a igreja pode ser um ídolo, o seu cargo pode ser um ídolo, um monte de coisa, desde que a gente coloque ela nessa posição. É nisso que o ídolo encontra o centro da vida. Queridos, eu queria chamar você para refletir com profundidade sobre isso. Às vezes a gente chega para os jovens, para os nossos filhos, e vê o pôster do Neymar lá no quarto dele, e fala para ele tirar aquele negócio lá que é idolatria. Mas aquele está ocupando um espaço da vida dele. Só um espacinho da vida dele. E se algo está ocupando um espaço da vida, não é idolatria. A Bíblia não define isso como idolatria. Tem lá o DVD, o CD, não existe mais essas coisas, né? Eu ia falar pendrive, não existe também pendrive. Está lá a playlist dele, cheia de umas músicas lá, você fala, mas isso é idolatria. Mas o pai dele, se perdeu o emprego, não consegue se enxergar como ser humano. E o trabalho, para uma boa parte de nós, é idolatria. Vou te chamar. Quem é o provedor da sua casa? O provedor da sua casa é o marido? Quem é o provedor lá na sua casa? Deus é o provedor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Quem põe comida na mesa lá na sua casa? Ou é o seu trabalho? É Deus. Você fala assim, não, quem põe comida nessa mesa sou eu. Você está se apresentando como ídolo. Porque quem põe comida na sua casa é Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que havereis de comer, com o que havereis de beber, ou o que havereis de vestir. Continua a frase. São os gentios, em outras palavras, são os idólatras que se preocupam com essas coisas. Eu visto você, eu alimento você, eu hidrato você, eu dou propósito para você, eu dou nome para você. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. A gente vai sair para trabalhar amanhã cedo. Para quê? Para pagar conta e se vestir? Se for, nós temos um enorme ídolo. Amanhã você vai trabalhar por uma razão,
Porque através da força do seu trabalho, do seu talento, da sua vocação, você vai abençoar alguém e demonstrar Cristo para alguém. Seja esticando um fio para acender uma lâmpada, fazendo um móvel, atendendo alguém no call center ou procurando emprego. Não há outra razão para trabalhar que não seja para demonstrar Cristo pela bondade e exercício de expertise nas suas mãos. Deus deu dons para a igreja. E os dons saem daqui para a igreja para abençoar o mundo. Não, mas eu vou trabalhar porque sem isso eu não vivo. Achei o idólatra. Quando a Bíblia fala de idolatria, ela não joga leve. Então não jogue também. É um sinal de doença, de adoecimento espiritual. Quando a Bíblia fala muito e a gente está falando pouco. Olha o que está acontecendo neste lugar, neste texto. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor falou: você me tornou e me colocou como um especialista. Eu não sou especialista. Você recorreu a outro para plantar, recorreu a outro para colher, recorreu a outro para saber, recorreu a outro para se vestir, recorreu a outro para casar, deu tudo errado. Eu me tornei o especialista das coisas que dão errado. Eu não sou o Deus das coisas que dão errado, eu sou Deus de tudo. Tudo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Eu sou Deus de tudo, eu te salvo do quê? De tudo. Queridos, como começa o primeiro mandamento? Espera aí, não responde tão rápido, respira um pouquinho. Como começa o primeiro mandamento? Falei para você respirar. Vai lá para Êxodo 20. Vai para Êxodo 20. Eu vou esperar você achar, que você precisa olhar para o texto aí, dá uma grifada aí, hein? Foi? Já achou Êxodo 20? Começa assim, verso 1. Então Deus falou todas essas... Depois das palavras tem 2 pontos? Sim ou não? Eles são importantes? Sim, porque Moisés e todos os israelitas chamavam os 10 mandamentos de as 10 palavras. Então Deus falou todas essas palavras. 2 pontos. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Por que essa parte é importante? Eu sou o seu Salvador. Não recorra a outro. Salvador do quê? Se você estiver com fome, o maná vem de mim. Se você estiver com sede, é de mim que sairá a água por meio da rocha. Se você precisar de sandália, eu conservo sandália. Se você precisar de roupa, eu que te visto. E se você precisar de filhos, sou eu que te dou filhos. Eu sou o seu Salvador de tudo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Todo processo de construção da idolatria começa com a busca de um Salvador. Vou te contar uma historinha. Hipotética. 100% hipotética. Estava uma criança em casa e a mãe falou assim: essa lata de leite condensado está aberta. Mas isso não significa que você pode comer, porque ela vai ser usada para fazer a cobertura do bolo. Tá bom? Tá bom. E a mãe saiu. E a criança abriu a geladeira. E a lata de condensado estava assim, ó. Me ame, me ame. Ele pensou, pegou uma colher, colocou a colher. E quando ele está com a colher na boca, pá, abre a porta, lá vem a mãe. Primeira alternativa. Mamãe, desculpa, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Segunda alternativa, começar uma história. Veja, ele está diante de um problema. Ele pode recorrer ao amor de quem o criou para resolver o problema e confiar que essa pessoa que deu a proibição é a pessoa que lhe deu vida e que o ama profundamente.
Essa é uma relação de confiança. A outra é, eu preciso me livrar do problema que me encontrei e vou achar uma forma de me livrar. O que essa criança está procurando? Ela está procurando um Salvador. Nasce um idólatra. Porque aquela pessoa que se aproximou não é considerada aquela que pode lhe salvar do problema. Toda vez. A criança cresceu, está lá no escritório e descobriu que ela cometeu um erro contábil colossal. Alternativa 1, apostar todas as fichas naquele que o ama e que o mantém, e que o salvou. Ou tentar contornar o problema de uma outra forma. Ali, há a escolha entre eu sou o seu Salvador ou não. Diante dele, a escolha que ele tem é Deus ou algum ídolo. Se Deus não é o Salvador de tudo, temos ídolos, porque precisamos ser salvos o tempo todo. Queria que você considerasse comigo, nesses minutos que ainda temos, algo importante da história de Gideão. Vá para Juízes 6, por favor. A gente vai para Juízes 6, mas nós vamos sair de lá já já. Verso 11 diz assim: então o anjo do Senhor, Jesus Cristo, veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E de onde estão, escuta, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Olha bem para esse texto e memorize uma parte em especial. Pergunta de Gideão a Jesus: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Gideão não atravessou o Mar Vermelho. Gideão não viu as pragas caírem no Egito. Gideão não tomou Jericó. Gideão não viu a derrota de Ai e a seguinte o contra-ataque de Deus. Gideão não comeu do maná. Gideão sabe da história da saída do Egito até esse momento que eles estão afligidos, e ele sabe por meio de quem? Quem falou da glória do Senhor para Gideão? O seu pai. Assim ele ficou sabendo. Continua. Capítulo 6 do livro de Juízes. E se você continuar o texto, você vai ver que o anjo dá uma ordem para ele. Capítulo 6, verso 25. Está comigo? Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de quem? Do seu pai. E corte o poste da deusa Asherá, que está junto ao altar. Com quem Gideão ficou sabendo do Senhor verdadeiro, Deus dos exércitos de Israel? Com seu pai. Com quem Gideão aprendeu sobre o altar de Baal? Com seu pai. Gideão está escondido, tentando salvar sua própria vida, e ele aprendeu com o pai dele que Deus é especialista. Deus não é especialista. Deus não é especialista em problemas. Deus não é especialista em doenças. Deus não é especialista em resolver problemas financeiros. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ele não é especialista em alguma coisa. Ele te salva de tudo. Ele ordena tudo. Ele organiza tudo. Ele não é o Deus da meditação no final do culto. Deus é o Deus do planejamento da vida inteira.
Você não pode achar que alguém vai acreditar num Deus onipotente se ele entrou só na hora da pintura da casa. Deus é o Deus do alicerce da casa. Deus não é um Deus que fala, Senhor, o plano está feito, agora é só orar para o Senhor carimbar. Ele é que faz o plano. Olhe bem para mim. Não há muita necessidade de a gente pensar de uma forma prática sobre isso, porque isso aqui é radicalmente prático, mas não ache que Deus não falou nada sobre namoro, porque Ele falou. Não ache que Deus não falou nada sobre a organização da vida, da família e de filhos, Ele falou. Senhor, está dando tudo errado. Não é que está dando tudo errado porque nós estamos às cegas. Muitas vezes nós falamos muitas coisas sobre, filho não vem com manual. Claro que vem. Claro que vem. Filho não vem com manual? Claro que vem. Leia Provérbios se você vê se aquilo não é um manual. Sério, pastor? Sério. Se você quer mais um, vou dar alguns outros livros. Chama Orientação da Criança, Lar Adventista, Conselhos aos Pais, Professores, Estudantes. Tem um monte de informação. Muita informação. Nós somos responsáveis por tudo que Deus disse e a gente não buscou saber. Eu não estou dizendo isso para você ficar apavorado. Eu estou dizendo isso para você entender uma coisa. Sim, tem uma solução. Você não precisa olhar para os problemas e falar, Senhor, nós estamos perdidos. Não, ele disse assim, eu não só te dei a solução, como te dei poder para encontrá-la e para efetivá-la na sua vida. Pense sempre, a pergunta a se fazer não é o que Jesus faria no meu lugar. A pergunta a se fazer é, o que Jesus disse sobre isso? Pastor, eu vou organizar um culto. Primeira pergunta é, Deus, me mostra na sua palavra como é que o Senhor quer que um culto seja feito. Vou fazer um culto que é gostoso. O culto tem que ser gostoso para o Deus adorado. Depois a gente pensa no gosto do adorador. É como você querer me dar um presente e me dar atum. Eu não suporto. Se você está querendo agradar uma pessoa, você tem que dar o que para ela? O que ela gosta. Simples assim. Eu estou pensando em mudar de casa. Pergunta para o Senhor. Ele não falou nada sobre isso? Falou. Falou. Não tem nada que escape à nossa vida que Deus não tenha revelado, queridos. Nada. Sério? Sério. Toda a Escritura, divinamente inspirada e útil, tem uma lista. Vou pular a lista para uma palavra. A fim de que o ser humano, o homem e a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Queridos, a reforma e a vitória de Deus sobre os midianitas não começou com 300 pessoas. A vitória de Deus que Ele proporcionou para Israel, tendo Gideão como líder, não começou com 300 homens vencendo milhares. Não foi assim que a história começou. A vitória de Deus sobre os midianitas começou com Deus aparecendo para um pai medroso e falando para ele, eu vou te dar forças para vencer, acredite em mim. O segundo passo, vai lá para sua casa e derrube os altares que tem lá. Assim começa a vitória. Volta para lá e derruba o altar. Quando você fala, Deus me salva, não ache que Ele vai falar diferente para você. Fala, eu vou te salvar, eu vou te dar poder. Mas volta para sua casa. Derruba o altar. Derruba o altar. Eu não vou compartilhar essa vitória com ninguém. Derrube o altar que tem na sua casa. Pastor, como é que eu sei qual é o altar que está na minha casa? Faça 3 perguntas. Quem dá propósito para você? De onde vêm as suas alegrias? De onde vem sua alegria? Qual é a fonte da sua alegria? Paulo vai dizer para você assim, ó, nós sim ficamos tristes, mas não desesperados. A diferença de uma perda de uma coisa comum para a perda de um ídolo é o desespero. Algo pode te atingir e te deixar triste. Isso é comum. Mas se algo te atingiu, te deixou desesperado, é porque aquele Deus te dava esperança. Cristãos não ficam desesperados. Sério, pastor? Sério. Ele está dizendo lá, abatidos sim, destruídos não. Pastor, perdi meu emprego e fiquei destruído. Então você perdeu um ídolo. Perdi
Nunca destruídos, nunca abatidos. Abatido sim, destruído não. Triste sim, desesperado não. A relação de desespero tem a ver com quem te dava propósito. Onde está a fonte da sua alegria? Quem é que dá identidade para você? Quando você saiu daquele tanque, o Pai do céu falou para você ali, ó, esse é meu filho, essa é a sua identidade. E eu tenho alegria nele. E se Deus tem alegria em você, você não precisa procurar alegria em lugar nenhum. A alegria no Senhor é a nossa força. Mas o fruto do Espírito é amor. Qual é a próxima palavra? Alegria. De onde vem a alegria do crente? De maratonar a Netflix. No Senhor. No Senhor. Passei o sábado o dia inteiro na igreja. Preciso de alguma satisfação. Opa, pé no freio. Põe o pé no freio. Repense. Se depois de ter passado o sábado inteiro na presença do Senhor, você está profundamente necessitado de algum tipo de alegria, é que a alegria no Senhor não aconteceu. Não aconteceu. Não existe e não pode haver, não é lógico haver alguma alegria que te possa deixar tão contente quanto adorar. Tudo na Bíblia termina em adoração. Eles não terminam um trabalho e vão para a praia, eles terminam um trabalho e vão para a igreja. Não estou falando que você não deve ir para a praia, afinal de contas a praia está logo ali. Mas se você precisa de uma pizza e um filme para te dar uma alegria depois de ter passado o dia inteiro na igreja, é que a igreja não te dá alegria. Quando termina um dia inteiro na frente do Senhor, o trabalho do Senhor, 6 dias, o que termina e como Deus se regozija do seu trabalho, na adoração do 7º. O israelita plantou, saiu os primeiros frutos, o que ele faz para celebrar a colheita? Vai para o templo. Onde termina a jornada da ovelha que começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela passa pelo vale da sombra da morte, pelo pasto verdejante, ela vai para as águas de descanso, ela tem uma jornada. E onde termina a jornada da ovelha? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não há outra jornada, não há outro destino em nenhuma jornada da Bíblia, seja de trabalho, de casamento, de projetos, de guerra, que não termine regozijando-se no Senhor. Ele é o destino. Um dia me perguntaram na Rádio Novo Tempo, por que a Bíblia não fala de entretenimento? Porque ela fala de adoração. O entretenimento do crente é adorar. Quando ele quer celebrar, quando ele quer alegrar, quando ele quer dizer que o sonho se concretizou, ele oferta e canta e vai celebrar com outro crente. Como nós celebramos o final do trabalho? Não é tirando férias, é sabático. E o que é isso? Um antídoto do Senhor contra a idolatria. Última coisa que eu digo para você. Mas você pode glorificar a Deus, conforme você foi orientado a fazer. Gideão tem um enorme desafio. Capítulo 7, verso 1. Você não me abandonou, não, né? Você está com Gideão aí, Juiz, né? Juízes 7. Última coisa, 2 textos só. Então Jerubaal, que isso é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava e acampava junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão, olha só essa frase, é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncio ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram. E 10.000 ficaram. Algumas perguntas são evidentes aqui. Se nós aqui no Brasil juntássemos um exército com tudo que nós temos de armamento, e você fosse convocado para o exército, e a guerra fosse contra os Estados Unidos, uma pergunta simples assim, seja sincero, e você fosse da infantaria, você ia ficar com medo? Sim ou não? Só o psicopata não ficaria com medo. Claro que ia ficar com medo, porque qual era a chance de você não voltar? Total.
Mas nós estamos falando de uma desproporção ainda maior. Eles são 32 mil, e eles são fazendeiros. Eles não são um exército. São 32 mil gente que chegaram lá. E a gente falou assim, são 32 mil corajosos. Não, tem 10 mil corajosos aqui. E que são incapazes também. Deus fala, pergunta para quem está com medo, a coisa mais óbvia do mundo é ir com medo. Por que alguns medos Deus fala, tudo bem, não temas, eu estou contigo, e outros medos Deus repreende fortemente. Porque temeste, homem de pouca fé? Promete estar prestando atenção em mim? Sim? Qual medo Deus condena, qual medo Deus acolhe? Se você tiver medo, porque você se sente incapaz, Deus vai te dar um abraço. Quando Gideão fala assim, Senhor, eu não sou capaz de nada, Deus vai falar, exatamente. Quando Moisés fala assim, Senhor, eu sou fraco, eu não sei falar, eu sou incapaz, Deus vai dizer, bingo, exatamente isso que eu estou falando para você, aliás, estou falando isso para você faz 40 anos. Se você chegar para Deus e falar, Deus, eu não posso nada sem você, Ele vai dizer, é isso aí mesmo. Todos os estragos que você fez na sua vida, é porque você achou o contrário. Agora, você dizer assim, você disser para ele assim, Deus chega para você e fala, vai que eu vou contigo. E você olha para ele e fala, não vai dar certo, aí você falou em outro assunto. Aí a ira do Senhor se levantou contra Moisés e falou, Moisés, duvide de você, não de mim. Gideão, duvide da sua força, não da minha. Se você tiver com medo porque você se sente incapaz, beleza. Se você tiver com medo porque você sente que seu Deus é incapaz, você é um incrédulo. Aí é outra conversa. Vai. Senhor, nós vamos morrer afogado. Como, Pedro, que nós vamos morrer afogado? Comigo aqui? Já viu algum texto lá de Isaías que o Filho do Homem morre afogado? E morreu afogado para salvar a humanidade? Não, né, Pedro? Não. E repreendeu. Duvide de você sempre. Não duvide de Deus nunca. Você não é capaz. Mas com Deus, Deus é capaz de tudo. Inclusive de fazer coisas por meio de você e de mim. Não sou capaz. Meu Deus é. Deus não me autorizou. E não autorizou você a sair por aí dizendo que nós somos melhores que qualquer outro ser humano no mundo. Deus nos deu a obrigação de dizer para o planeta inteiro que Ele é melhor do que tudo que existe. Nós não somos melhores que ninguém, mas nosso Deus é maior que tudo. Essa é a base do Evangelho. Pergunta quem está com medo. Por que perguntar quem está com medo? Vamos terminar dessa forma. Vá para o livro de Deuteronômio, por favor. Capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Preciso que você ache, que eu quero ler junto com você. Se você achou, diga, achei. Achou? Qual livro foi escrito antes, Juízes ou Deuteronômio? Deuteronômio. Portanto, na época dos Juízes, Deuteronômio já está disponível, correto? Sim. O que eles têm de Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio faz parte de um conjunto de livros que nós chamamos de livros da lei. É a instrução de Deus para a vida. E toda a sabedoria deriva do quadrado, da moldura que a lei faz. Pensa assim, a lei é a moldura da inteligência. É o quadrado da sabedoria. Toda a sabedoria tem que estar dentro desse quadrado. Fora desse quadrado, a coisa pode até ser lógica, pode ser de alguma forma inteligente, mas sempre será considerada estultícia. Porque o temor do Senhor, ou seja, a lei do Senhor, que é o quadrado que delimita tudo que é correto e prático e útil e duradouro na existência, tudo está descrito na lei. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qualquer decisão que se tome na vida, ela tem que estar sob a lei. Estão me entendendo? Eu estou fazendo uma palestra e alguém falou assim, pastor, eu queria saber se é pecado, se eu posso assistir novela.
Lembro até que eu estava em Sorocaba, no interior de São Paulo. Falei, você gosta de novela? Gosto. Que novela você está assistindo? Naquela época, o nome da novela é Da Cor do Pecado. Eu pensei assim, nem sempre Satanás dá essa forcinha, viu? Que te entregar o veneno e falar, não beba. Geralmente ele põe veneno em caixa de leite. Não, né? Estou assistindo uma série lá. Queria saber se é ruim para mim. Qual é o nome da série? Lúcifer. Não, isso não é um problema espiritual, isso é um problema cognitivo. Quer saber muito? E na boa, tem uma hora que faz umas perguntas, você fala, não, né? Não. Olha como começa Deuteronômio 20. Repito, Deus tem uma orientação sobre tudo. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e virem cavalos e carros de guerra, e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles. Por que você não tem que ter medo? Pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com você. Não é porque você é bambambam, porque você tem um Deus onipotente. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote, o líder, vai se adiantar e falará ao povo dizendo, escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos, que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não temam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Amém? Quer um conselho? Grifa isso aí. Põe na geladeira. Borda num pano de prato. Leia todo dia. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer o que Deus mandou. E não é porque você é bom. É porque Deus é. Os oficiais, no caso ali seria Gideão, falarão ao povo dizendo, existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e não consagrou? Vá, volte para casa para que não morra na batalha e outro tenha que consagrar a casa. Se alguém acabou de construir uma casa, não inaugurou a casa, não consagrou, não vai para a guerra. Isso é uma sugestão? Sim ou não? Não, Deus não faz sugestões. Existe aqui alguém entre nós que plantou uma vinha e ainda não colheu das uvas? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha desfrutar da vinha. Existe alguém entre nós, um homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu por esposa, está noivo, casamento marcado, não vai para a guerra. Volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem receba como esposa. Volte para casa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo, existe alguém aqui. Foi a primeira coisa que o sacerdote falou. Agora o oficial vai perguntar. Existe alguém aqui entre nós, um homem medroso e de coração tímido? Volte para casa, para que os seus irmãos não fiquem com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão capitães de exército para que fiquem à frente do povo. O que Deus falou para Gideão? Gideão, você está fazendo de tudo do jeito que eu mandei? Não, eu mandei perguntar. Está escrito na lei que quando você está nessa situação, você tem que fazer isso. Mas, Senhor, eles são 150 mil. Nós somos 30 mil. Se eu perguntar, não vai dar certo. Gideão, o que faz as coisas não darem certo é a sua desobediência e não o seu número. Se você está perdido, em maus lençóis, porque você desobedeceu, você não vai sair desobedecendo. Se você está nessa situação, porque alguns passos foram dados de maneira completamente equivocada, obviamente que agora você vai ter que fazer a coisa certa. E nunca a coisa certa será algo diferente do que aquilo que Deus mandou. Nunca. Se Deus mandou perguntar, mas Senhor, não faz nenhum sentido. Não faz sentido me desobedecer. Não faz sentido você ser chamado de crente e não crer. Não faz sentido. Não faz sentido você ser chamado de cristão e seu Salvador não ser Cristo.
Não faz sentido você crer na vida eterna e fazer planos como se você fosse viver logo mais, morrer logo mais. Não faz sentido crer na vida eterna, ao mesmo tempo falar, vamos, que essa vida se vive só uma vez, vou atrás da minha felicidade. Não faz nenhum sentido. É ilógico. Se eu mandei perguntar, pergunte. O que Deus está dizendo é que essa vitória aqui não foi uma vitória de 300 contra 150 mil. Foi uma vitória de Deus por meio de alguém que se sujeitou ao seu poder. Amigos, temos problemas. Ainda teremos. E vamos enfrentar muitos problemas. Mas a gente tem uma arma poderosa, que é aquilo que Deus falou. Para o primeiro juiz, quando Deus disse para Josué, Ele disse que Josué deveria ter coragem, lembra disso? Mas note que Ele não fala assim, Josué, tenha coragem, para quando chegar um gigante na sua frente, você arrebenta ele no soco. Ele não falou nada disso. Ele falou, Josué, tenha coragem para você esbofetear filisteu. Ele não falou nada disso. Ele falou, Josué, tenha coragem, você lembra para quê? Para fazer o que eu mandei fazer. Tenha coragem para você ficar firme nas palavras dessa lei e dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque para obedecer precisa de coragem. Quero orar com você, por você. E quero te chamar para uma decisão muito firme. Nós estamos terminando um período muito importante. Nós passamos 3 dias aqui abrindo a Bíblia. Você vai voltar para sua casa e os seus problemas continuarão presentes. Mas você não pode ser um. Na sua casa, seus problemas estarão presentes. Eu ouvi uma frase hoje dizendo assim, não diga para os problemas, não diga a Deus que você tem um problema. Diga aos problemas que você tem um Deus. Aí antes de dizer amém, fala, não faz isso não. Diga para Deus que você tem um problema. Diga para Deus, que o que a gente faz não é isso, a gente diz para o chefe, a gente diz para o incrédulo, a gente diz para o diretor, diga para Deus sim que você tem um problema, Ele é seu dono. Claro que você tem que dizer para Deus que você tem um problema. Não fale com o problema, fale com Deus. Se você colocou o seu problema na mão de Deus, você não tem mais problemas. A gente tem impossibilidades diante de nós. Eu disse ontem que perdoar não é difícil. Perdoar é impossível. Se houve perdão, houve milagre. E se você fala assim, pastor, eu não consigo perdoar. É óbvio, você não consegue mesmo. Você acha que Deus te chamou para fazer alguma coisa que você conseguiria fazer? Ele não abriu um campeonato na cruz. Ele fala, eu vim para cá porque vocês não iam dar conta. Pastor, eu não consigo me relacionar com essa pessoa. Não consegue mesmo. A gente não consegue se relacionar com ninguém. Aliás, ele falou, deixou isso bem claro. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele não está falando que os nossos cultos com pouca gente chamam Deus. O que ele está dizendo é, se vocês 2 conseguiram conversar, é porque eu estava lá. Você lê o texto? Vai falar com o seu irmão lá. Se ele não aceitar, leva outro. Se ele não aceitar, leva para a igreja. Mas se tiver 2 no meu nome, é porque eu estava lá. Você nunca vai sozinho. Senhor, não estou dando conta. A minha solidão é pesada. Não dá conta mesmo. Não dá conta mesmo. Nenhum de nós dá conta de solidão. Pastor, meus hormônios estão saindo pelos poros. Estão subindo pelas paredes, mordendo azulejo. Não vou dar conta. Não vai mesmo. Não vai. Quando Deus chamou você, Ele chamou para você viver no modo milagre. A nossa vida é sobrenatural. Ela não tem instantes sobrenaturais. Ela é toda sobrenatural. Você vive no modo impossível. E é isso que vai chamar a atenção. É isso que o mundo bate o olho e fala, o que esses caras têm? Eles vivem no modo impossível. Eles fazem coisas impossíveis. E impossível não é tirar um morto da sepultura. Impossível é convencer alguém para empurrar uma pedra de 1 tonelada. Isso é impossível. Impossível não é só devolver um morto para a família. É impossível fazer uma viúva continuar vivendo e crendo no mesmo Deus e dizer, está tudo certo. Impossível não é só Jó ter o dobro no final. Impossível é um homem perder tudo e dizer, Deus deu, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é impossível. Não há nada que Deus chamou que dê para fazer. Mas não há nada que você vai viver nos impossíveis de Deus fazendo coisas da sua própria cabeça. Isso não vai acontecer. Ele não disse para você, vai que eu vou atrás consertando. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias,
E nesses dias em que você vai viver, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Queridos, não acho que isso é um sermão legalista. Não jogue a lei fora. Ela nos protege. Ela não é só um código de faça ou não faça. E agora o que é que eu faço? A lei vai dizer para você, faz isso que vai dar certo. Tem algo para fazer, não tem? Te pergunto, pastor, minha casa está horrível. Tem culto lá? Tem oração junto lá? A Bíblia está aberta. As lições de escola sabatina estão abertas. Então não diga que você não tem, que você já tentou tudo. A gente está focado em envolver todo mundo na missão. E existe um propósito para a minha família que é maior que a minha família. Existe isso. Então se não existe, você não pode dizer que não tentou tudo, que você já tentou tudo. Porque não existe família que se sustenta sem um propósito que seja maior que ela. Não tem como. Se o meu propósito é felicidade, eu vou atropelar todo mundo para ser feliz. Meu propósito é servir o meu rei. E no final das contas, você chegar na frente dele e dizer assim, sim, eu fiz tudo por você. Eu vou fazer uma oração agora. E a minha oração é para que eu, você e todos da nossa família, e todos da nossa igreja, tenham como alvo principal um dia chegar diante daquele trono, olhar para aqueles olhos sem ser fulminado, e quando ele falar assim, filho, eu entreguei tudo para você ser salvo. Eu entreguei tudo por você. Que você tenha a coragem de olhar para ele, o rei do universo, e dizer, eu também entreguei tudo por você. Porque naquela reunião, todos que estarão lá têm uma coisa em comum: todo mundo entregou tudo. Para receber tudo, tem que entregar tudo. Se você tiver Deus e nada mais, a sua história termina com Deus e tudo mais. Se você tiver Deus e alguma coisa a mais, a história é sem Deus e sem nada mais. Posso orar com você? Você pode ficar em pé nessa oração? Se a pessoa que está do seu lado aí é alguém que vai conviver, está convivendo com você, segura na mão dela. Se ela não convive com você, segura também. Vem aqui, amor, vem aqui, você convive comigo. Se tem alguém do seu lado que não é da sua família, está sozinho aqui, quem está segurando com a mão da sua criatura que está aqui? Isso aqui é a igreja, alguém tem que segurar a sua mão. Dá a mão para ela, por favor. Alguém vai lá dar a mão. Ei, aí. Isso aqui é a igreja, não fica ninguém sem mão dada não. Os que vêm sozinhos aqui não são sozinhos, amém? Segura minha mão, amor, segura aqui. Eu vou falando, se você crer, você fala amém de crente, tá bom? Tá bom? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, há sempre, e aqui, Senhor, não podemos esconder a gratidão que temos a Ti, por Teus santos propósitos. O Senhor é o Deus de tudo, nosso Salvador, Salvador de tudo. Te louvamos e Te adoraremos por todo sempre, porque Tu és o nosso Salvador. Então, Pai, se existe algo da nossa vida que nós estamos apostando para qualquer outra força que não seja do nosso Criador, o nosso Salvador, que isso acabe agora. E que nós entreguemos tudo, absolutamente, nas Suas mãos. Se a gente precisa de emprego, Senhor, nos salve do desemprego. Se a gente precisa de resolver os nossos problemas com dívidas, nos salve disso, Senhor. O Senhor e não ninguém, nenhum outro. Senhor, se o nosso problema é a compreensão que nós fazemos de nós mesmos, Senhor, que sejas Tu, nosso Salvador. Se o nosso problema é um passado que atormenta, que cresce, que é espinhoso e a gente não consegue dialogar com ele, se são traumas, Senhor, do jeito que o Senhor quiser, se for por uma terapia, se for por aconselhamento, se for com medicação, mas que seja do jeito que o Senhor quiser, salve-nos disso também, Senhor. Senhor, se a gente veio para cá com relacionamentos em frangalhos,
seja com cônjuge, seja com amigos. Isso também ocupa muito espaço na nossa vida. Seja com filhos. E o Senhor sabe, Senhor, o quanto filhos ocupam o espaço no nosso coração. A gente não consegue ser feliz sem pensar onde eles deveriam estar. Senhor, apostamos em Ti. Traga-os de volta. Traga-os de volta. Em especial, que, Senhor, nesse momento eu clamo e intercedo por todos os filhos de pais e mães desta igreja que não estão presentes aqui. Onde eles estão, Senhor, que neste momento a Tua voz soe forte nesses ouvidos e que nenhuma barreira, Senhor, impeça desse comando chegar até o seu coração, que a sua voz diga volte e que não haja nenhum impedimento para eles darem passos na Tua direção, porque Tu és o Salvador dos nossos filhos, Pai, dos filhos dessa igreja. Em nome de Jesus, Pai, traga-os de volta e dá-nos, Senhor, esse poder que vem de Ti, que nós não temos, para esperar a Sua estratégia. Dá-nos a sabedoria, Senhor, para agir conforme o Senhor quer que haja, porque o Senhor tem um plano para essa vida, Senhor. Mas nenhum de nós, Senhor, saia daqui achando que o Senhor desistiu deles. Senhor, Tu és o Salvador da nossa família. Tu és o Salvador da igreja. E que a igreja seja, Senhor, para sempre o ambiente onde as pessoas vêm e se sentem seguras, aceitas, que seja esse ambiente de transformação. Estamos aqui de mãos dadas uns para os outros, é desse jeito que nós vamos estar quando o Senhor rasgar o céu e dizer o nosso nome. Naquele dia, Pai, quando o Senhor falar, sabe que vocês estão aqui? Porque eu entreguei tudo por você. Que a gente possa responder, Pai, eu te amo. Eu também entreguei tudo por você. E faria isso 1000 vezes, porque Tu és digno. Que essa realidade, Senhor, seja a realidade mais evidente em cada casa aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.